sempre quando a gente já começa a pensar em presença digital na advocacia, o caminho mais cômodo, muitas vezes, é pensar em criar uma conta nas redes sociais e já começar a utilizar, fazer postagens do escritório. E muitas vezes a gente faz isso com a melhor das intenções, de fato, né? De começar a querer movimentar, de se fazer presente digitalmente, mas nem sempre isso é suficiente, né? E nesse contexto, alguns erros comuns que podem acabar atrasando a estratégia digital de vocês, né, ou impedindo realmente de conquistar clientes, ela está justamente nessa afobação, muitas vezes, em começar a utilizar as redes sociais sem ter uma estratégia por trás, né? E um dos principais erros que a gente trouxe, né, é justamente que nesse momento de querer fazer várias postagens, querer movimentar as redes sociais, muitas vezes a gente não conversa com um tipo de cliente específico nas redes sociais do escritório. Então, por exemplo, meu escritório, né, é um full service, atua em várias áreas do direito. E aí eu começo a me comunicar por meio das redes sociais com vários tipos de clientes diferentes, em várias áreas, que muitas vezes não tem uma relação, né, de um cliente com o outro, e aí eu fico atirando para todos os lados nas redes sociais. Eu gosto de comparar muito a um portal de notícias. Parece que a gente quer julgar tudo que o STF, o STJ, o TST, todas as decisões novas a gente vai compartilhando ali, a gente tenta sempre assim ser o primeiro a compartilhar todas as coisas, trazer muitas questões de efeito, novidade assim mesmo. E às vezes você acaba, porque você não tem um alvo, você acaba atraindo outros advogados, você não atrai o seu público ideal e você até confunde o público, porque você fala muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Assim, as redes sociais, elas fazem sentido numa estratégia para advogados? Sim, mas da maneira certa. Tem muitos advogados que ou estão comunicando com o público errado, ou então eles estão gastando tanta energia nas redes sociais que, poxa, será que devia estar tudo só ali nas redes sociais? Será que a gente não deveria ter uma estratégia maior por trás? Então, acho que assim, acho que o primeiro erro assim, né, que a gente já queria trazer para vocês é não definir bem qual cliente específico que vocês vão trazer. E aí, se vocês têm vários clientes, se vocês já estão aqui há mais tempo, vocês já sabem, né? Primeiro, um cliente só, comece só com um tipo de cliente, pode até ser várias áreas do direito, mas para um cliente apenas, foca bem naquela pessoa, porque você vai ter mais chance de ter resultado mais rápido. Depois você pode pensar em expandir. E depois, toma cuidado para que você não utilize só as redes sociais, né? É muito importante que você tenha uma estratégia assim, mais ampla. E aí, você pode usar vários canais para fortalecer ele, porque vai que o Mark Zuckerberg muda o algoritmo do Instagram, como muda várias vezes, e prejudica o seu alcance, e aí só a sua família é que vê os posts dele do seu escritório. Acho que isso a gente vai acabar falando também mais pro como fazer, né? Mas eu acho que se a gente fosse elencar esses principais erros dentro das próprias redes sociais, né? Eu acho que um dos primeiros seria esse, né? Não conversar com um tipo de cliente específico que a gente deseja atingir por meio da estratégia, né? Então, o Gabriel já até deu um spoiler, né? De como que a gente pode fazer da forma certa, mas eu acho que a forma errada, uma das formas erradas é justamente essa. Querer trazer sempre um efeito novidade, ser um portal de notícias mesmo. Isso, além de ser muito cansativo, né? Acaba trazendo muita informação para vários tipos de clientes, sem, de fato, ter um alvo ali na estratégia da rede social. Então, pode até confundir o público, como o Gabriel bem trouxe, né? E eu acho que outra coisa é que hoje a gente está falando de como converter seguidores em clientes. Então, tem estratégias que são vazias, que a gente está buscando métricas de vaidade, né? Likes, comentários, às vezes até é importante, porque vai mostrar o engajamento de vocês. Mas o que a gente quer, no fundo, é que o seguidor se torne cliente. Então, se você tiver uma estratégia nas redes sociais sem pensar na conversão da pessoa que viu aquilo para que ela se torne o seu cliente, vai ficar difícil de você ter bons resultados. Então o que a gente vê muitas vezes também são posts sem um objetivo claro. Então, assim, toda vez que a gente faz um post na nossa rede social, é importante que a gente dê
um próximo passo, né, para aquele cliente seguir, para aquele potencial cliente seguir e para que a gente vise a conversão por meio daquele post, né, já que a gente quer converter esses seguidores em clientes. E muitas vezes a gente faz esses posts sem essa estratégia voltada para conversão. Então, assim, qual que é o meu objetivo com o post, né? Como que eu posso guiar o cliente para o próximo passo? Muitas vezes a gente faz um post nas redes sociais sem focar nisso, né? O que é um grande erro também. Uma coisa que acontece demais também, que é um terceiro erro muito frequente, é você está se relacionando com o seu público na rede social. Isso pode parecer um pouco, às vezes até um pouco simplista, né? Mas é muito recorrente, muito mesmo, mais do que a gente imagina, advogados que só se relacionam com outros advogados dentro das redes sociais. E se sua estratégia não é de vender produtos ou serviços para outros advogados, você não está se relacionando com o público-alvo da sua estratégia. Ou seja, não adiciona só advogado no Exatamente. LinkedIn, adiciona outros empresários, adiciona o público, o seu público ali também, né? Isso é importante para que as pessoas que você está buscando, elas encontrem o seu conteúdo. Igualmente, se você usa outra rede social também, vale a mesma regra, né? Então, busque realmente se relacionar com o seu cliente, o seu potencial cliente, não só com outros advogados, porque aí realmente a gente vai ficar ali mesmo com aquelas métricas de vaidade, realmente sem ter um objetivo e sem saber se a gente está conseguindo, de fato, comunicar com o potencial cliente por meio da rede social. Eu acho que o último erro aqui que a gente traz para vocês é a falta de um calendário editorial. É a gente pensar ali nos posts no dia, na semana, falar assim, hoje eu vou postar um stories, hoje eu vou postar um post ali no feed. Mas se a gente não tem um calendário editorial, primeiro, gente, a advocacia é muito corrida para a gente ficar pensando as coisas ali de última hora, tem prazo, tem que atender cliente, então acaba que vai ficando em último plano e a gente não consegue manter uma boa consistência. Então, quando a gente tem um planejamento já no início da semana, a gente tem mais chance de ter resultado, de manter a consistência, além da gente realmente conseguir, por exemplo, pensar estrategicamente em cada conteúdo, para fazer com que que é o que a gente vai começar a falar daqui a pouco, com que um conteúdo fortaleça ali outras áreas ali da sua estratégia. Exatamente. Então, se a gente for fazer aqui uma recapitulação dos principais erros que a gente vê hoje, justamente a gente não conversar com um tipo de cliente específico na rede social, acabar fazendo conteúdo de todas as áreas do escritório para todos os tipos de clientes diferentes, virar um portal de notícia para o cliente, acabar gerando muita informação, mas nem sempre aqui gera o valor para o seu principal cliente, né? O principal cliente que você deseja atingir. Outra questão é não se relacionar com o potencial cliente na rede social, só se relacionar com outros advogados, não utilizar, inclusive, a linguagem correta, né? Que comunica com o seu cliente, mas que, na verdade, está comunicando com outros advogados. Então, nesse ponto, né, de se relacionar com o cliente, é importante também a gente ter essa atenção na linguagem que você está usando. Então, além de se relacionar com o cliente, utilize a linguagem certa. Além disso, muitas vezes a gente não possui uma estratégia voltada para conversão. Então, qual que é o objetivo daquele post? O post está guiando o seu potencial cliente para tomar alguma ação, né? É sempre recomendável que a gente guie o potencial cliente para tomar uma ação. E o quarto, né, principal erro é não ter um planejamento a longo prazo da rede social, o que faz com que a gente não faça os posts da melhor forma, não pense estrategicamente nesse cronograma de conteúdo.